Você já teve a sensação de que algo pequeno podia mudar tudo? Às vezes, basta um olhar, um passo fora da rotina ou um encontro inesperado para redefinir completamente o rumo da nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu com um milionário discreto, que ao sair de uma reunião, viu uma menininha dormindo na neve. Naquela noite gelada, ele podia simplesmente ter passado reto, mas não passou. Essa história não fala apenas sobre dinheiro, nem sobre caridade. Fala sobre a força das conexões humanas, sobre escolhas que parecem simples, mas carregam o poder de transformar destinos. Fala sobre segunda chance, sobre bondade inesperada, sobre um CEO que descobriu que os números não aquecem a alma, mas a compaixão, sim. É uma jornada que começa com silêncio e termina com propósito. E se você acha que já viu algo parecido, prepare-se. O que esse homem fez no dia seguinte vai te surpreender, porque existem encontros que não acontecem por acaso. E há gestos que, mesmo discretos, têm o poder de mudar não só uma vida, mas várias. Essa é uma daquelas histórias que tocam fundo, e talvez depois de ouvi-la, você também decida parar por alguém, mesmo que seja só por um instante. Viktor Zielinski não era um CEO convencional. Embora milionário, dono de uma rede de hotéis sustentáveis espalhados por toda a Europa, ele vivia discretamente em Varsóvia. Naquela noite, após sair de uma reunião estressante, decidiu caminhar até o estacionamento em vez de usar seu motorista, uma escolha aleatória, mas que mudaria sua vida. Foi ali, próximo a uma estação de bonde quase deserta, que seus olhos encontraram uma pequena figura encolhida junto a uma cabine telefônica abandonada. A menina, que mais tarde saberia se chamar Lena, aparentava ter 5 anos. Usava um moletom adulto improvisado como casaco e seus pés estavam calçados com sandálias de plástico, mesmo com a neve cobrindo o chão. Ela não chorava, apenas encarava o chão, abraçada a um coelho de pelúcia. Havia algo profundamente doloroso naquele silêncio, uma infância esquecida em meio ao concreto congelado da cidade. E Viktor, acostumado a assinar contratos bilionários, sentiu-se pequeno diante daquela cena. Em vez de seguir adiante, Viktor se agachou e perguntou com cuidado: "Você está esperando alguém?" A menina apenas balançou a cabeça. A resposta não importava tanto quanto o gesto. Naquele instante, o milionário solidário esqueceu os relatórios e as reuniões. Estava ali como ser humano, tocado por uma conexão que jamais imaginaria sentir. Aquele encontro transformador plantaria a semente de algo maior, uma mudança de vida, para ele e para Lena. Enquanto Viktor tirava o casaco para envolver Lena, perguntou se ela sabia onde estava sua mãe. Com os olhos semicerrados pelo frio, ela respondeu com a voz fraca: "Mamãe foi buscar sopa, mas já faz muito tempo." Apesar da resposta inquietante, havia algo doce em sua fala, como se ainda acreditasse que tudo terminaria bem. E foi essa fé inocente que desestabilizou Viktor por dentro. A frase que o desarmou veio em seguida, quando Lena sussurrou: "Acho que você é um presente do céu." Mamãe sempre diz que milagres chegam quando a gente mais precisa. Aquelas palavras, simples e puras, acertaram o coração de Viktor como uma flecha. Ele, que passara a vida desconfiando das intenções dos outros, se viu diante de uma criança que o via como uma bênção. O contraste era gritante, o ceticismo de um empresário calejado diante da fé inabalável de uma menina abandonada. Ali, Viktor começou a experimentar algo novo. Não era só pena, era um tipo de conexão rara, como se aquele gesto inesperado de parar no frio tivesse significado. Pela primeira vez, começou a se questionar quanto da sua vida tinha sido guiado por metas e quanto por propósito. Aquela menina, tão frágil, mas tão convicta, estava ensinando algo que livros de negócios jamais tinham mostrado: que esperança e amor verdadeiro ainda podem surgir mesmo nos invernos mais sombrios. Viktor decidiu sentar-se com Lena no degrau gelado da estação, cobrindo-a melhor com seu casaco.
A cada minuto ali, o frio externo parecia menos incômodo do que a inquietação interna que crescia nele. Era como se o silêncio daquela menina preenchesse algo que ele nem sabia que estava vazio. Pela primeira vez em anos, ele quis apenas estar presente, sem celular, sem planilhas, sem pressa. Enquanto observava os flocos de neve se acumulando no capuz de Lena, Victor se deu conta de algo estranho. Ele estava ouvindo o som da cidade ao longe, a respiração da menina, o ranger da neve sob seus próprios sapatos. Era como se sua mente, antes sempre acelerada, tivesse desacelerado à força. A conexão humana ali não se baseava em palavras, mas em algo mais instintivo. Ele não queria mais partir. E nesse momento, simples, mas comovente, Victor viu mais do que uma criança vulnerável. Ele viu uma chance de mudar, de fazer algo diferente com a fortuna que acumulou. Aquele encontro, aparentemente casual, estava desafiando todas as crenças que ele cultivara sobre sucesso. Pela primeira vez, ele pensou: e se o verdadeiro investimento não for financeiro, mas emocional? O gelo ao redor de seu coração começava a derreter. E isso o assustava, mas também o libertava. Depois de alguns minutos em silêncio, Victor perguntou se havia alguém que ele pudesse chamar. Lena respondeu apenas: minha mamãe vai voltar, mas está demorando hoje. Diante da ausência de qualquer sinal da mãe, Victor tomou uma decisão rápida, mas cheia de cuidado. Ligou discretamente para um conhecido de confiança e pediu ajuda para encontrar um lugar seguro. Discreto e aquecido. Não queria parecer um herói, só alguém que podia e queria ajudar. Ele explicou à recepcionista do pequeno motel solidário, do outro lado da cidade, que chegaria com uma criança e uma mulher que talvez desconfiasse de tudo, e pediu com firmeza: não mencionem meu nome. Em seguida, cobriu melhor Lena com uma manta do carro e a colocou no banco de trás com todo o carinho que não sabia que tinha. A menina confiou nele sem hesitar. Era como se, no olhar de Victor, ela tivesse enxergado algo que o próprio Victor não via em si mesmo. Quando finalmente encontraram Kásia, a mãe, num beco próximo, exausta e trêmula, Victor não fez perguntas. Apenas disse: se vocês quiserem, tem um lugar quente por uma noite. Kásia hesitou por instinto, mas ao ver como ele segurava a filha, como ela se aninhava tranquila no colo dele, seu medo foi substituído por um alívio silencioso. Naquele breve encontro, algo extraordinário nascia. Não uma dívida, mas uma nova chance, oferecida sem exigência, sem julgamento. A caminhada até o motel foi envolta num silêncio quase sagrado. Victor, normalmente tão falante em reuniões, agora se limitava a observar. Kásia carregava Lena no colo com um misto de alívio e cautela, enquanto Victor seguia ao lado, oferecendo sua presença como abrigo. O frio parecia menos cruel naquela travessia, como se a empatia tivesse o poder de aquecer o ar entre eles. Lena, já quase dormindo no ombro da mãe, murmurou com um sorrisinho: gosto dele, mamãe. Ele faz o ar parecer quentinho. Aquilo desmontou Kásia. Naquela frase inocente havia algo raro, uma confiança espontânea, como se aquele homem, até então um estranho, fizesse parte da sua história. Kásia lançou um olhar silencioso para Victor, que apenas assentiu, como quem diz: não precisa me agradecer. Ao chegarem, Victor insistiu para que a hospedagem fosse feita sem vincular seu nome. Não queria holofotes nem registros, apenas garantir uma noite de segurança. Para ele, o gesto não era caridade, era reparação. Algo dentro dele dizia que ajudar aqueles 3 corações, Lena, Kásia e o seu próprio, era mais importante do que qualquer métrica corporativa. Na simplicidade daquela noite, um vínculo invisível começava a se formar, costurado por empatia e silêncio. Na manhã seguinte, Victor voltou ao seu cotidiano. Ou tentou. A imagem de Lena dormindo, o olhar desconfiado e exausto de Kásia e a atmosfera estranhamente cálida daquela noite o acompanhavam como sombra.
Antes de seguir para o escritório, ele deixou um envelope na recepção do motel com um bilhete simples. Se precisarem de mais uma noite, está pago. Nada de telefone, assinatura ou logotipo. Apenas a intenção de continuar ajudando, sem invadir. Mais tarde, recebeu uma mensagem anônima por e-mail. Obrigado por ver a gente. Lena espera você para contar mais histórias. Victor leu aquelas palavras várias vezes. Não havia ironia, cobrança ou exigência. Só sinceridade. Aquelas poucas linhas o balançaram mais do que qualquer discurso de acionistas. Pela primeira vez, percebeu que nunca havia feito nada movido por puro sentimento. Sempre houvera objetivos, retornos, metas, mas ali havia apenas uma verdade que tocava fundo. Enquanto tomava seu café frio olhando pela janela de sua cobertura, sentiu que algo dentro dele precisava mudar. A conexão humana que começava a se formar com aquela pequena família não era planejada, mas era verdadeira. E isso, para alguém como Victor, valia mais do que qualquer contrato fechado. Decidiu ali mesmo que não queria apenas ajudar de longe. Queria ouvir mais histórias, queria estar presente e talvez, só talvez, também tivesse algo para contar. De volta à sua rotina corporativa, Victor se viu distraído. As planilhas pareciam irrelevantes diante dos olhos de Lena e da força silenciosa de Kásia. Movido por uma inquietação que não sabia nomear, pediu a um funcionário de confiança que buscasse informações públicas sobre ela. Não por desconfiança, mas por empatia. Queria entender o que a tinha levado até aquele ponto, com uma filha no colo e a dignidade intacta. Os dados vieram com fotos antigas de eventos sociais comunitários. Kásia fora voluntária em uma biblioteca de bairro, professora de reforço escolar e coordenadora de um projeto de alfabetização para mulheres em situação de rua. Nada de escândalos, nada de vícios, apenas silêncios profundos. Registros de um desaparecimento gradual da vida pública após uma gravidez inesperada e o abandono do pai de Lena. Ela foi pura a vida inteira, pensou Victor, e mesmo assim o mundo a empurrou para as margens. Ao ler cada detalhe, Victor sentiu um misto de vergonha e respeito. Vergonha por tantas vezes ter ignorado histórias como a dela, e respeito por ela nunca ter pedido aplauso. Kásia era o tipo de pessoa que não levantava a mão para pedir ajuda, mas também não abaixava a cabeça diante da dor. Aquilo o ensinou mais do que qualquer MBA. Pela primeira vez, Victor entendeu. Não se tratava apenas de uma mãe com dificuldades, mas de alguém com um passado de luta e um presente cheio de dignidade. Impulsionado por tudo que descobriu, Victor decidiu fazer mais do que doar dinheiro. Procurou Kásia pessoalmente, dessa vez com menos formalidade e mais humildade. Ofereceu ajuda para ela retomar o projeto de alfabetização e, juntos, começaram a distribuir refeições para famílias vulneráveis em bairros esquecidos de Varsóvia. Era o início de algo maior. Um projeto social com alma, construído sobre empatia e ação. A parceria entre os dois não se limitava às ações externas. Victor ouvia, de verdade, quando Kásia falava sobre desigualdade, abandono e a força das mães invisíveis da cidade. Ela, por sua vez, o desafiava com delicadeza, apontando quando ele deixava escapar o velho hábito de resolver tudo com dinheiro. A convivência os moldava mutuamente. Kásia o ensinava a olhar os invisíveis. Victor a sonhar com estruturas reais de apoio. Eram diferentes, mas se completavam nas intenções. Nas ruas, enquanto entregavam luvas, cobertores e refeições quentes, Victor começou a se sentir vivo de um jeito novo. Não era mais o CEO em missão de impacto. Era um homem aprendendo a servir com o coração. E cada sorriso que recebiam era mais valioso que qualquer meta batida. Ao final de uma tarde congelante, Kásia olhou para ele e disse: "Você precisava de luvas e de um pouco de humildade." Ele sorriu e concordou. Ao final de mais um dia de entrega de mantimentos,
Kásia se afastou por alguns minutos, sentou-se num degrau e observou as pessoas que haviam recebido ajuda. Seus olhos se encheram d'água, mas não era tristeza, era um reconhecimento silencioso. Ela sabia o que era estar ali, invisível aos olhos do mundo, e por isso sentia que podia enxergar nos outros aquilo que ninguém mais via: humanidade, mesmo na miséria. Victor se aproximou em silêncio, carregando 2 xícaras de chá. Sentou-se ao lado dela e não disse nada por um tempo. Então murmurou: "Quero que eles saibam que eu os vejo, que ainda são seres humanos." A frase saiu baixa, quase como uma confissão. Kásia sorriu de lado e respondeu: "Você está começando a entender." Ele se surpreendeu ao notar que falava com ela como falaria com alguém da família, sem barreiras, sem máscaras. Era como se estivesse reencontrando algo que tinha perdido há muito tempo. Ao olhar para Kásia, Victor viu nela traços que não sabia que procurava. Havia nela uma força suave, uma presença que lhe lembrava sua própria mãe, mulher forte, generosa, que faleceu cedo demais. Era como se, ao lado de Kásia, reencontrasse um pedaço de si mesmo. Não o homem de negócios, nem o filantropo, mas o menino que um dia acreditou que o mundo podia ser bom. E talvez, só talvez, ainda pudesse ser. Os dias se tornaram semanas e o projeto crescia. Victor passou a comprar imóveis abandonados para criar abrigos aquecidos, centros de apoio, bibliotecas comunitárias. Tudo em nome da fundação que Kásia ajudava a liderar, mas sem mencionar sua origem. Ele insistia: "Deixem o nome da fundação em tudo. O meu não precisa aparecer." Para ele era mais do que anonimato, era respeito. Kásia ainda não sabia quem era o verdadeiro financiador. Mas o sigilo começou a ruir quando Kásia ouviu, por acaso, uma conversa entre voluntários animados. "Você sabia que é o Zielinski por trás disso tudo? O Victor Zielinski mesmo, aquele dos hotéis." Ela congelou. O nome que ouviu ecoava memórias que tentava esquecer. Empresas que destruíam bairros antigos, prédios de luxo onde antes havia vida comunitária. Não conseguia acreditar que o homem simples e gentil que conheceu era o mesmo símbolo do poder que tanto criticava. No encontro seguinte, ela não sorriu. Suas palavras foram duras. "Por que mentiu para mim?" Victor tentou explicar, dizendo que não era sobre esconder, mas sobre fazer o bem sem parecer caridade. Mas o dano estava feito. A confusão em Kásia não era apenas sobre dinheiro ou status, era sobre confiança. Ela se sentia traída, como se fosse parte de um projeto e não de uma relação. A tensão cresceu, e pela primeira vez em semanas, o silêncio entre eles não era reconfortante. Era quebrado. Kásia não segurou as lágrimas quando confrontou Victor. Sua voz estava firme, mas os olhos tremiam. "Eu me senti como parte de um projeto, como se minha dor servisse de vitrine para sua bondade. Era mais do que mágoa. Era a ferida de quem lutou para ser levada a sério a vida toda. E agora, mais uma vez, se via reduzida a uma causa nobre nas mãos de alguém poderoso." Victor tentou interromper, mas ela levantou a mão. "Me escuta só hoje." Victor não tentou se justificar, não dessa vez. Apenas disse com sinceridade crua: "Você nunca foi um projeto, nunca." E então falou o que guardava havia semanas, que aquela conexão era real, que não esperava se apaixonar por Lena, pela força de Kásia, por aquela sensação de pertencer a algo. "Você não é parte de um plano filantrópico, você é o ponto de virada da minha vida." Mas, mesmo diante de tanto sentimento, Kásia precisava de distância. E foi embora. Ao vê-la partir, Victor sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquele silêncio que antes o curava, agora o consumia. Percebeu que, sem perceber, havia depositado nela o que restava de esperança na humanidade e em si mesmo. Ficou parado no centro da sala, sozinho, como um castelo imenso, sem ninguém nos corredores. Era a dor do amor verdadeiro que chega tarde e da bondade inesperada que não soube ser compreendida a tempo.
Com a saída de Kásia, Victor mergulhou em um silêncio profundo. Nada mais fazia sentido. As reuniões voltaram, os relatórios chegaram, mas tudo parecia ruído. O som da cidade, antes familiar, agora só evidenciava o vazio deixado por aquela mulher e sua filha. A presença delas tinha dado cor ao que antes era só cinza corporativo. E agora, tudo parecia desbotado. Nos dias seguintes, Victor passou a visitar sozinho os centros sociais que ajudou a criar. Caminhava entre as pessoas, mas não interagia como antes. Sentia falta do olhar firme de Kásia, do riso leve de Lena, da sensação de pertencimento. Descobriu ali que o que mais doía não era a ausência delas, mas a ausência de si mesmo, da versão que descobriu ao lado delas, aquela que aprendeu a se importar sem esperar nada em troca. Foi em uma dessas visitas que uma senhora lhe disse: "Você parece perdido, filho, mas seu coração ainda sabe o caminho." E essas palavras, tão simples quanto verdadeiras, o tocaram. Victor entendeu que sua busca não era mais por validação, nem por perdão. Era por reconexão com aquilo que havia despertado nele e com as pessoas que deram sentido ao seu inverno mais frio. Era hora de se reencontrar e recomeçar. 1 ano se passou. O inverno deu lugar à primavera e, com ele, mudanças silenciosas floresceram em vários cantos de Varsóvia. Em um antigo galpão revitalizado na periferia da cidade, uma nova comunidade pulsava. Mulheres cozinhando, crianças correndo, jovens estudando. No centro de tudo estava Kásia, agora diretora e chefe do projeto comunitário que havia ajudado a fundar com Victor. Mas ele ainda não tinha voltado, até aquele dia. Victor chegou sem avisar. Usava uma roupa simples, sem gravata, sem seguranças. Apenas um buquê de flores e um livro infantil nas mãos. Encontrou Lena organizando lápis de cor, e ao vê-lo, ela soltou um grito: "Mamãe, ele voltou!" Kásia apareceu, séria, mas sem mágoa. Havia paz em seus olhos, e talvez uma ponta de saudade. Nenhuma palavra foi dita nos primeiros segundos. Apenas um olhar longo, cheio de história e de promessas ainda por fazer. Sentaram-se no banco do jardim. Victor contou que passou o ano visitando abrigos, aprendendo com quem pouco tinha e reencontrando sua própria humanidade. "Se você me deixar ficar, agora quero construir com vocês, sem título, sem nome estampado, só presença." Kásia sorriu. E naquele instante, entre flores e lápis de cor, uma nova família nascia. Não por laços de sangue, mas por escolhas feitas com o coração. Era o recomeço com propósito. Era o lar, enfim. A esperança, às vezes, se esconde nas entrelinhas da dor. Ninguém ensina a esperar com coragem. É algo que se aprende quando a vida nos empurra contra o frio. Foi no olhar de Lena, na resiliência silenciosa de Kásia e na decisão inesperada de Victor que a esperança renasceu. E ela não veio com estardalhaço, mas com gestos pequenos. Um casaco oferecido, um chá compartilhado, uma mão estendida. Não foi fácil. Houveram dias cinzentos, palavras engasgadas e recomeços silenciosos. Mas a esperança verdadeira se alimenta justamente disso. Daquilo que parece não dar em nada, mas insiste em crescer. É o que transforma uma noite fria em abrigo, um estranho em família, uma dor em ponto de partida. Foi essa chama que manteve Kásia firme, mesmo sem garantias, e que mais tarde reacendeu algo esquecido em Victor, a vontade de pertencer de verdade. Quando tudo parecia perdido, a esperança virou alicerce, não apenas para eles, mas para todos ao redor. A nova comunidade se tornou prova viva de que o inverno não dura para sempre e que a bondade inesperada pode brotar no concreto mais duro. E talvez essa seja a maior força da esperança. Ela não transforma apenas histórias. Transforma quem conta, quem ouve e quem decide continuar acreditando. Nem todo recomeço começa com um plano. Às vezes, ele nasce de um tropeço, de um erro, ou até de um gesto simples, como o de parar ao lado de uma criança na neve.
Victor nunca imaginou que aquela noite redefiniria sua vida, mas foi ali que o velho roteiro se rompeu. Descobriu que recomeçar não é fraqueza, é coragem. E mais do que isso, é liberdade de fazer diferente, mesmo depois de tanto tempo preso ao mesmo papel. Casia também viveu seu recomeço. Não foi fácil confiar novamente, nem abrir espaço para alguém que vinha de um mundo tão distante do seu. Mas ela aprendeu que recomeçar não exige esquecer o passado, exige dar um novo significado a ele. Sua dor virou ponte, sua história, base para outras tantas. E sua força silenciosa mostrou que amor verdadeiro também se constrói com cicatrizes. A segunda chance deles não foi um conto de fadas. Foi um caminho cheio de dúvidas, decisões difíceis e reconciliações construídas com o tempo. Mas foi real e, por isso, transformadora. Porque quando duas pessoas decidem recomeçar, mesmo machucadas, mesmo com medo, algo poderoso acontece. Elas provam que o amor pode ser aprendido, que o gesto comovente de voltar atrás vale tanto quanto o de seguir em frente, e que o recomeço, quando feito com propósito, muda tudo. Aos poucos, o projeto de Casia deixou de ser apenas um abrigo. Tornou-se um lar coletivo, para mães sem teto, crianças esquecidas e idosos isolados. Pessoas antes invisíveis passaram a se olhar nos olhos. Victor, agora voluntário fixo, não era mais o milionário solidário. Era apenas mais um entre tantos que decidiram acreditar que o bem ainda existe, mesmo quando tudo parece ruir. Havia simplicidade no dia a dia, panelas borbulhando, risadas no pátio, trocas de roupa doadas. Mas havia também transformação. A comunidade florescia porque todos participavam, cada um com o que podia. Tempo, escuta, gentileza. Aquilo não era caridade, era conexão humana em sua forma mais pura. Era o entendimento de que relações humanas curam mais que remédios e que empatia e compaixão são a base de qualquer reconstrução verdadeira. Aquela vila solidária se espalhava como uma ideia viva, inspirava outros bairros, ganhava voluntários, recebia apoio anônimo. E o mais bonito era que ninguém ali queria reconhecimento. O que unia todos era o propósito comum de acreditar, mesmo em tempos difíceis. De lembrar que, apesar das feridas, ainda vale a pena se juntar a corações que acreditam na cura, na escuta e no amor transformador. Ali, o bem deixava de ser discurso e virava prática diária. Histórias não são só palavras encadeadas, são pontes invisíveis entre corações. Foi por meio da história de Lena que Victor mudou. Foi pela história de Casia que tantos outros encontraram força. E é ao contar essa trajetória que mais vidas ainda podem ser tocadas. Porque uma boa história não transforma apenas quem a vive. Transforma também quem a escuta com o coração aberto. Muitas vezes é ouvindo a dor do outro que reconhecemos a nossa. Um relato simples pode nos fazer chorar por dentro ou sorrir por algo que havíamos esquecido. Casia aprendeu isso ao ler cartas de mulheres que passaram por abrigos. Victor viu isso nos olhos de uma criança que ganhou seu primeiro livro. As histórias conectam, curam e, acima de tudo, inspiram. São elas que nos lembram que, apesar de tudo, vale a pena seguir. E talvez, no fim das contas, seja isso que nos move. A chance de viver uma história que vale a ser contada. Uma que envolva amor verdadeiro, superação emocional, recomeços com propósito e encontros transformadores. Que fale de infância e inocência, mas também de coragem e maturidade. Porque quando contamos histórias que tocam, não espalhamos só palavras, espalhamos esperança. E ela muda tudo. E você, já parou para pensar quantas histórias estão acontecendo ao seu redor agora mesmo? No ponto de ônibus, na calçada, no silêncio de quem não sabe pedir ajuda? Às vezes, um pequeno gesto pode ser o ponto de virada na vida de alguém. E outras vezes, pode ser justamente esse gesto que nos transforma primeiro.
Essa história nos lembra que ninguém está imune à dor, mas também que ninguém está impedido de ajudar. Não é preciso ser milionário para causar impacto. Basta estar presente, enxergar com o coração e estender a mão quando ninguém mais o faz. E talvez o mais bonito seja isso. A chance de recomeçar não vem com manual, mas começa com empatia. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários. Qual gesto inesperado mudou a sua vida? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana você encontra aqui histórias que inspiram, emocionam e nos lembram do que realmente importa. Vamos espalhar juntos essa corrente de compaixão.